Então José não pôde mais se conter diante de todos os que estavam com ele e exclamou: Saí todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou copiosamente, e os egípcios o ouviram, também a casa de Faraó o viu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? Mas seus irmãos não lhe podiam responder porque estavam confusos diante dele. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas não vos aflijais, nem vos preocupeis por me haverdes vendido para cá, porque para a salvação de vossa vida é que Deus me enviou diante de vós. Porque agora já dura a fome 2 anos na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou diante de vós para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos a vida por uma grande salvação. Sabei, portanto, que não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. E ele me fez por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Ide depressa a meu pai, e dizei-lhe: Assim disse teu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Morarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, todas tuas ovelhas, teus bois, e tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, porque ainda faltam 5 anos de fome, para que não empobreças tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos, os que de meu irmão Benjamim, veem que minha boca vos fala. Conta a meu pai acerca de toda a minha glória no Egito, e de tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer descer meu pai para cá. E ele se jogou ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim também chorou ao pescoço dele. E ele beijou todos seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos lhe falaram. E a fama chegou à casa de Faraó que vieram os irmãos de José, e isto agradou a Faraó e a seus servos. Faraó disse a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai vossos animais e tornai à terra de Canaã. E tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. E ordena-lhes o seguinte: Levai da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. E não haja preocupação alguma com vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito estará à vossa disposição. E os filhos de Israel disseram assim: E José lhes deu carros de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisão para o caminho. Ele lhes deu todas as vestes novas, mas deu a Benjamim 300 moedas de prata e 5 vestes de roupa. E ele mandou para seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e eles partiram. E lhes disse: Não contendais pelo caminho. E eles subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Eles fizeram saber, dizendo: José ainda vive, e ele agora reina em toda a terra do Egito, e seu coração ficou confuso porque não cria neles. E eles disseram de novo todas as palavras de José, as quais ele lhes dissera. E ele viu os carros que José mandara para levá-lo, então o espírito de seu pai Jacó reviveu. E Israel disse: Basta, porque meu filho José ainda vive. Eu irei e o verei antes de morrer. Israel partiu com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus disse a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: Eis-me aqui. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas ir para o Egito, porque eu te farei um grande povo. Eu irei contigo para o Egito e também te farei voltar, e José colocará sua mão sobre teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus meninos e suas mulheres, nos carros que Faraó tinha mandado para o levar. E eles tomaram seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã,
e vieram para o Egito Jacó e toda a sua descendência com ele, seus filhos e seus netos, as suas filhas e suas netas e sua descendência, e os levou consigo para o Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben: Anoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Ruben, primogênito de Israel, pois ele é o primogênito, e em sua profanação do leito de seu pai foi dada sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, e em sua genealogia não é contado como primogênito. Pois Judá era o mais forte entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, e a primogenitura foi de José. E os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. Os filhos de Joel: Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, que foi preso por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Este foi príncipe dos Rubenitas. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos com Azuba, sua mulher, e a Jeriote. E foram estes os filhos dela: Gesser, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrate, que deu à luz a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. E depois veio Esrom, a filha de Maquir, pai de Gileade, e ele a conheceu quando tinha a idade de 60 anos. Ele nasceu Segube. E Segube gerou a Jair, e ele tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Gezur e Arã tomaram deles a Avote e Jair, e Kenate e suas aldeias, a saber, 70 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe Efrata, a mulher de Esrom, Abia, lhe deu à luz Assur, pai de Tecoa. E foram os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, o primogênito Rão, Buna, Orém, Ozem e Aías. E teve uma outra mulher Jerameel, e seu nome era Atara, e era a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, e lhe deu à luz a Abã e a Molide. E os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E morreu Selede sem filhos. E o filho de Apaim, Issi. E o filho de Issi, Sessã. E o filho de Sessã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. E morreu Jeter sem filhos. E os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Esses eram os filhos de Jerameel. E não tinha a Sesã filhos, somente meninas. E Sesã tinha um servo egípcio, que seu nome era Jará. E deu Sesã sua filha a Jará, seu servo, por mulher, e ela deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E os filhos de Calebe, irmão de Jerameel: Massa, o primogênito, que foi pai de Zife, e os filhos de Maresa, pai de Hebron. E os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requém e Sema. E Sema gerou a Roão,
pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E o filho de Samai, Maom, e Maom, pai de Bet-zur. E Efá, concubina de Calebe, deu à luz a Arã, Moza e Gazés. E Arã gerou a Gazés. E os filhos de Jodai, Jeguem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Calebe, Maacá, deu à luz a Seber e Tiraná. E deu à luz Saaf, o pai de Madmanaá, e Seva, pai de Maquibena, e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Eles foram filhos de Calebe, filhos de Ur, primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Maanatitas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Zotareus e os Estaoleus. E os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, e Astrofe e Bet-Joabe, e metade dos Maanatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe.